queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro módulo do nosso treinamento do Missões Kids. Hoje nós vamos falar sobre como montar e manter um departamento infantil na igreja. Nós vamos trabalhar com 3 passos principais. O primeiro deles é analisar, o segundo é planejar e o terceiro passo é implementar. A primeira coisa a se fazer é analisar. É observar a sua realidade, a sua igreja e ver ali onde você está, onde você quer chegar e o que já é possível fazer desde já. Então, a partir dessa análise, dessa avaliação, você vai ter como elaborar um projeto, um plano de ação que vai te ajudar a implementar o departamento infantil na igreja. Mas antes disso, dessa elaboração do plano de ação, você precisa passar essa visão da necessidade, da importância do departamento infantil na igreja para os irmãos, para que todos possam também ser colaboradores nesse sentido, nesse objetivo. E assim você tenha os irmãos, a igreja unida nesse propósito, trabalhando juntos pela implementação do departamento infantil. A segunda coisa a ser feita é planejar. É a hora que você vai sentar e vai descrever todo o seu plano de ação, vai ali elaborar o seu projeto e nele você vai responder perguntas como quem, quando, como, onde, quanto e a partir dessas perguntas organizar as demandas e estabelecer os objetivos que você tem para a implementação do departamento infantil. Então, dentro das demandas, a primeira delas é as crianças. Você precisa ter crianças para ter um departamento infantil. Se você ainda não tem crianças no seu campo de trabalho, na sua igreja, você precisa pensar em como você vai alcançar essas crianças, quais os meios que você vai usar para isso. E daqui a pouco eu vou dar algumas dicas e sugestões para vocês com relação a isso. A segunda demanda diz respeito ao espaço físico. Então, quantas salas você já tem? Quantas você vai precisar para suprir a necessidade da sua realidade local? Quantos armários, cadeiras, mesas, ventilador, enfim, toda a parte de estrutura física você vai alistar para que você, tendo isso descrito, fica mais fácil para você depois correr atrás de suprir essa necessidade específica, já com tudo alistado ali, bem claro do que você precisa na sua estrutura física do departamento infantil. A terceira demanda tem a ver com a equipe. Então você vai observar quantas pessoas vão ser necessárias, quais são aquelas que você tem observado como potenciais para o seu ministério infantil. A demanda é a de currículo para a EBD e culto infantil e também para as outras programações. Então você vai pensar ali quais são os temas que você quer trabalhar, os conteúdos que você quer trabalhar com eles, quais são as áreas que você quer aplicar o ensino bíblico e isso que você vai estabelecer nesse ponto. A última demanda é de material didático, pedagógico, material de papelaria, tudo que você precisa para usar como recurso nas suas aulas. O terceiro passo é o de implementar, é hora de colocar a mão na massa e montar o seu departamento infantil. Eu quero trazer algumas ideias para a captação das crianças para a sua igreja. Então, a primeira delas é você montar uma programação recreativa e fazer um convite bem bonitinho, colocar ali um pirulito, um docinho junto e sair convidando as crianças nas casas, próximas da igreja, na rua, as crianças que você abordar ali junto com os pais e fazer uma boa propaganda da sua programação. A segunda ideia é você combinar e fazer visitas a familiares de irmãos da igreja que tenham crianças. Então, aquele vovô que tem algum netinho que não está frequentando a igreja, o tio, a tia que tem algum familiar que tem crianças em casa, você pode combinar e ir até lá, levar um docinho, uma história para você contar, criar esse vínculo próximo com as famílias que são de pessoas da igreja. Essa é uma boa ideia também. As EBFs são sempre uma boa porta de oportunidade
para cativar as crianças para a igreja e criar também uma proximidade com os pais. Você pode fazer uma IBF onde você faz um cadastro e ali você vai ter os dados daquela família, onde você pode contactar depois. Então a IBF também é uma excelente oportunidade para trazer as crianças para a igreja. Outra boa ideia é você desenvolver projetos de esporte, de artes, de música na igreja e abrir para o público, onde você pode fazer uma inscrição das crianças, e isso cria um vínculo da igreja com a sociedade local. Então é uma ótima opção também. Pode oferecer cursos gratuitos para crianças na igreja, como curso de desenho, de instrumentos musicais, de artes cênicas. Dentro da habilidade que algum irmão tenha, oferecendo esses cursos, as crianças também vão sentir atraídas ali para a sua igreja, os pais vão gostar dessa oportunidade que seus filhos vão estar aprendendo, e é uma forma de cativar crianças também. E como fazer para atrair os pais, para que eles também venham para a igreja? Vou dar algumas ideias para vocês. Você pode ir até os pais convidando para algum trabalho, algum culto especial, uma programação. Você pode promover uma gincana para a família, alguma programação com sorteio de brindes. Isso funciona bastante. Pode também oferecer algum curso ou entretenimento para os pais, paralelamente à programação dos seus filhos, enquanto eles estão na igreja. Pode convidar as famílias para um café da manhã na igreja. Pode ensaiar uma música, uma apresentação, uma peça com as crianças e convidar os pais para assistirem essa apresentação, ou mesmo para prestigiar alguma exposição de trabalhinhos que eles tenham feito, de dobradura, de modelagem com argila, e fazer um convite especial para que eles estejam naquele dia nessa exposição, nessa apresentação. Com certeza os pais vão gostar de estar vendo o trabalhinho, o resultado do que os seus filhos fizeram. É claro que tem crianças que não moram com os pais, então toda vez que você for fazer esse convite, você remete aos responsáveis por aquela criança, que cuidam dela, que são responsáveis por ela, para que eles possam vir à igreja participar dessas oportunidades. Falando agora sobre a estrutura física, o que você deve fazer? Você deve mapear tudo o que você tem, fazer um levantamento do que você tem e identificar o que você precisa. Você precisa de uma nova sala, uma reforma, ou você precisa de armários, mesas, cadeiras. Você vai identificar essa necessidade. Algumas ideias para levantamento de recursos para os custos com obra e compra de material, de mobiliário para o departamento infantil. A primeira delas é fazer cantinas, bazares, venda de lanche, né? E bazares de roupas, coisas usadas. Isso sempre traz um dinheirinho. Outra ideia é elaborar um quadro de campanha com o valor total necessário. Esse quadro vai ser visível no local onde todos possam ter acesso. Você vai dividir ali em partes e cada irmão vai colocar o seu nome na parte correspondente àquilo que ele puder doar na sua participação nessa campanha. Então ali já fica bem visível, bem claro para todos o que cada um vai poder fazer, e no final você vai ter o valor que você precisa. Se dentro da sua realidade você só tem uma sala para trabalhar com todas as crianças de idades variadas, eu quero trazer para você 3 ideias que podem te ajudar. A primeira ideia é receber as crianças e fazer uma abertura conjunta com todos eles. E nessa abertura você vai fazer as boas-vindas, o lanche, o louvor, o versículo bíblico, e depois você vai separar o grupo em 2. O grupo de não alfabetizados até 6 anos e o grupo dos alfabetizados de 7 anos em diante. E ali eles vão ter a ministração da história na linguagem adequada para cada grupo. Um professor com um grupo, outro professor com outro grupo. E a atividade também vai ser feita separada. Essa é a primeira ideia. Uma ideia é ter momentos separados para as 2 turmas. Enquanto as menores se dirigem para a salinha por um tempo pré-determinado, as maiores continuam no templo com seus pais. Depois, elas invertem. As maiores vêm para a salinha e as menores voltam para o templo e ficam com seus pais.
Assim, é possível trabalhar na linguagem específica para cada idade, com atividade específica para cada idade, em momentos separados. Uma outra ideia muito interessante é a de dividir a sala em 3 estações diferentes. A programação começa com todas as crianças juntas, com as boas-vindas, com o louvor, com o ensino do versículo. Depois, as crianças são divididas em 3 grupos e elas recebem uma identificação, ou uma fitinha, ou um adesivo, de acordo com a idade que você entenda que dê para dividir o seu grupo. Uma ideia é crianças de 3 a 6, crianças de 3 a 5, de 6 a 8 e de 10 a 12. E cada grupo vai receber uma cor. Essa fitinha, essa identificação vai ter uma cor para cada grupo. Então elas vão passar pelas estações, cada grupo no seu tempo, a estação do lanche, a estação da história e a estação da atividade. E cada estação vai ser organizada de acordo com aquilo que as crianças vão fazer ali. Então, na do lanche, mesinhas e cadeiras, ou somente cadeiras. Na atividade, mesinhas e cadeiras com já o material disponível. Na da história pode ser no chão, no tapete, no chão, com almofadas, enfim, você vai usar o que você tiver, o que for possível fazer, adaptar para essas 3 estações. E elas vão ser conduzidas para cada estação com pessoas responsáveis em cada estação. Todas as vezes que for dado um sinal de um apito, ou algum sininho, alguma coisa que for tocado, elas já vão entender que é hora de passar para a próxima estação. E essas estações terão organizados o tempo delas de acordo com o tempo total disponível para a programação. Então essa é uma excelente ideia que pode ser aplicada e adaptada numa realidade onde a sala seja um pouquinho maior, onde tenha mais de uma pessoa, 2, 3 pessoas responsáveis. É algo muito legal de se fazer. Se nenhuma das 3 ideias sejam possíveis para você, não desanime. Continue firme, ensinando a palavra do Senhor. O Espírito Santo é fiel para aplicar a sua palavra a cada criança. E uma dica que eu dou é quando você for preparar, pense então em atender mais as menores na sua linguagem, porque elas são as que mais se dispersam, as que mais facilmente se distraem e trazem ali mais um tumulto para a sala quando elas não estão não estão entendendo o que elas estão recebendo. Então traga a história, a lição, numa linguagem mais acessível para elas, com recursos atraentes. Para as bem pequenininhas, de até 2 aninhos, você pode trazer um brinquedinho relacionado à história, ela vai se entreter ali, algo que tenha a ver e que ela possa ali estar mexendo sem que isso atrapalhe na sua ministração da aula, de maneira que todos ali possam também receber a mensagem. E durante a sua ministração, você pode fazer aplicações para os maiores que sejam mais dentro da realidade de entendimento deles. Então é possível trabalhar em oração, na dependência do Senhor, e a sua palavra não volta vazia. Vamos pensar agora na equipe de voluntários. Você deve convidar pessoas onde você observa aptidão, que gostem de crianças e que queiram servir ao Senhor, que tenham compromisso com Deus e com a sua obra e disposição para abraçar esse ministério. Você deve transmitir a eles a visão da importância do departamento infantil e promover qualificação, concursos, leituras, treinamentos, para que eles recebam o preparo necessário para atuar nesse ministério. Após isso, é importante definir as funções para cada um. E aqui eu quero descrever todas as funções necessárias para um departamento infantil. A primeira função que eu quero destacar aqui é do coordenador. O coordenador é aquele que organiza o departamento infantil. Ele define o currículo, adquire o material, recruta novos voluntários,
define com a equipe as programações e trabalha na divulgação, na organização das programações, é o que faz as escalas, enfim, é aquela pessoa que cuida do departamento infantil, né? Aquele que faz a máquina do departamento infantil funcionar como um todo. Os professores são aqueles que têm a função mais fundamental no departamento infantil, porque são os responsáveis pelo ensino, pelo planejamento das aulas, pelo estudo e preparo das lições, pela seleção de recursos e até montando recursos para ensinar e pela ministração dessas aulas. Então, o professor ele precisa ter compromisso, amor pelo Senhor, amor pelas crianças e amar ensinar as crianças. É algo que tem que vir do fundo do seu coração mesmo. Então, o professor ele é a pessoa-chave ali na função principal do departamento infantil, que é o ensino e a ministração na vida das crianças. Tem também os auxiliares, que são aquelas pessoas que estão a postos para servir onde precisa. Então, elas vão ajudar os professores na sala de aula, se precisar. Elas vão estar cuidando do lanche, de operar os recursos ali de multimídia, de limpar o que precisa, de brincar com as crianças. Então, são aquelas pessoas que têm no coração a disposição para servir onde quer que precise delas. Toda a equipe do departamento infantil precisa caminhar unida, compartilhando da mesma visão e buscando servir ao Senhor com amor e alegria no ensino e no cuidado com as crianças. Pensando sobre o currículo do departamento infantil, é importante definir quais são os temas do conteúdo bíblico que você deseja trabalhar tanto na escola dominical quanto no culto infantil noturno e também nas demais programações. Definindo esse tema, você vai procurar os materiais que se encaixam naquilo que você deseja trabalhar, que você vê que é necessário trabalhar com as suas crianças. Também é importante definir um calendário de programações, porque assim você pode antecipadamente ter uma visão do que vai acontecer e do que é necessário para planejar essas programações, e assim toda a equipe estará a par daquilo que vai acontecer no decorrer de todo o ano no departamento infantil. É importante também aqui fazer um levantamento do que você já tem e do que você vai precisar comprar. Então, material didático, revistas GBD, lições, histórias avulsas, visuais de cânticos de versículo, o que é que você vai precisar adquirir nesse sentido? Também materiais pedagógicos, como jogos, alguns brinquedos que sejam importantes você ter na sua sala para usar com os pequenos principalmente, DVDs, enfim, o que você precisa de material pedagógico. E os materiais de papelaria, materiais de uso contínuo. E os materiais escolares, materiais de papelaria, lápis, borracha, lápis de cor, giz de cera, canetinha, tesoura, enfim, todos esses tipos de materiais de uso de expediente nas atividades com as crianças na sua sala também devem ser descritos para que você tenha em vista exatamente o que você precisa comprar. Definir um local, que pode ser um armário ou mesmo uma caixa encapada bonitinha, onde você vai guardar o material de uso exclusivo nas atividades da igreja. Então isso é muito importante, ter um local onde esse material vai ficar reservado exclusivamente para uso durante as aulas no departamento infantil. Atentar para as condições de uso do seu material, para que as crianças não sejam expostas a algum material inadequado ou mesmo perigoso, ou que não funcione e que as frustre na hora de usar. Então isso também é muito importante. Catalogar todo o material didático disponível, livros, revistas, kits de lições, e arquivá-los em caixas encapadas ou então nessas caixas foliondas que se compra em papelaria, identificando do lado de fora, numa etiqueta, tudo que tem lá dentro. Isso é muito importante, porque quando a gente guarda bem esse material, ele vai ter uso, vida útil por muito tempo. Então, isso também é bem importante de se fazer.
Fazer uma ficha de controle, de saída e de devolução de todo o material, porque assim fica fácil identificar quando alguém precisou levar para preparar e depois usou no departamento infantil e devolveu para o lugar. Assim evita da gente perder material que às vezes é caro, é dispendioso e que pode ser usado por muitos anos. Fique atento às boas ideias que se pode encontrar na internet, porque assim nem tudo a gente precisa comprar, a gente pode também produzir muita coisa boa, muitos materiais legais para usar no ensino bíblico com as crianças no nosso departamento infantil. Então hoje nós vamos ficando por aqui e eu espero que essas dicas, ideias, orientações possam te ajudar na implementação ou revitalização do seu departamento infantil. Um grande abraço, que Deus o abençoe e até a próxima!